Porque se esquerda e direita tem a ver com o tamanho de Estado, então os Estados Unidos é um país socialista. Porque é aquele cara que ele não tem ideologia nenhuma, ele quer roubar, ele quer ganhar dinheiro. Você sabe que tá cheio desse cara. Super saiyajin, instinto superior direito. Isso daí Não que tem, o Missão é isso? Missão hoje é de longe. A gente não tinha uma direita de verdade no Brasil, né? Falar que o PL é de direita, ou o partido do Valdemar da Costa Neto é de direita é uma piada, né? Então, direita mesmo, o PSDB falava que era de direita. O PSDB nunca foi de direita, tanto que você pega o próprio Fernando Henrique Cardoso, dizia que ele era de esquerda, socialista, ele tem foto com o Fidel Castro, mesmo Mas não pode falar durante as eleições. Isso daí. Não pode falar... É verdade. Durante as eleições ele agora a gente tem eleições democraticamente censuradas. Dizer até papagaio fala. Dizer. Estamos com o Léo Grandini, então seja muito bem-vindo, viu, Léo? É um prazer ter você aqui. Você vai representar a esquerda, Léo? Pretendo. Hoje é engenheiro Léo e advogado Léo. Exatamente. Sou Léo. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo de alto nível, né, Léo? Esperamos. Depois da semana passada, né? Ô, Léo, e você acha que o Missão é de direita, assim, igual o Léo fala mesmo ou não? Não, é genuinamente de direita. Isso eu concordo 100% com o Léo, é de direita. E é de direita por razões muito simples e básicas, né? É um partido que defende um modelo econômico neoliberal, o modelo econômico capitalista, e quer atuar respeitando as diretrizes e dogmas do capitalismo. Então é um partido de direita, assim. É muito simples. Eu estou ficando nessa disputa de direita e esquerda como se fosse uma coisa meio girondinos e jacobinos da Revolução Francesa. Para mim, é importante ainda destacar que existe direita e que existe esquerda. Inclusive, não existe centro. Essa ideia de que existe centro é uma falácia, é uma mentira. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Ou você é conivente com o sistema capitalista, ou você não é conivente com o sistema capitalista. Para mim, direita, isso para mim não. Do ponto de vista conceitual, direita e esquerda é isso. Mas, e aí a gente pode destrinchar. Há variáveis de esquerda e há variáveis de direita. A esquerda tem desde sociais-democratas até marxistas revolucionários. A direita tem desde sociais-liberais até fascistas, nazistas. Então, a forma e fascismo é de esquerda, não, né? pelo amor de Deus, Léo. Pelo amor de Deus, Léo. Não, você que não me fala. Não, a gente não pode começar com um negócio desse, pelo amor de Deus. Não, porque você tem toda a literatura, inclusive na Itália, eu tive lá, tá? Eu também estive na Itália. Do Mussolini. Felizmente. Ele, desde que ele nasce, inclusive o nome dele, né? Benito André Almicari Mussolini, é dado em homenagem a 3 esquerdistas. Mas isso não ele fala, meu pai não me deixou bens, mas me deixou a coisa de maior valor, que foi a ideologia socialista. Veja, ele foi de esquerda do dia que ele nasceu, do dia que ele morreu. Não vai me falar com isso mesmo. Não vai me falar que o fascismo, uma ideologia coletivista, é de direita, né? Mas não direita e esquerda não é sobre coletivismo ou não. Também é. Também é. Você tirar o direito do indivíduo em prol de um totalitarismo coletivista é ser de esquerda. Isso é uma das variáveis. Sim. Isso é uma das variáveis. Veja, você tá igual o pessoal que fala que o PSDB é de direita. O fascismo é de direita. O PSDB é de direita. Né? O PSDB é comunista? Não, mas... pelo amor de Deus, mas gente. Só o comunismo é de esquerda? Não, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ele fala, eu sou de esquerda. Mas falar até papagaio fala. O Bolsonaro fala que é de direita. Ele é de direita? Pra mim, não. Então pronto. Esse argumento de se autodenominação mas não é puramente um argumento. Então você pode dizer o que você quiser. Mas o que o fascismo, agora, ele literalmente falava tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Isso é literalmente não, mas isso não basta. Veja, o fascismo, Mussolini, primeiro, o fato do pai dele ser socialista não torna socialista. Não, mas primeiro ponto. Ele fala. Mas segundo ponto. O Mussolini foi na juventude, foi de esquerda, ele era socialista na juventude. Trabalhou pro jornal, foi diretor, inclusive. Foi diretor de um jornal. A vida toda ele foi de esquerda. Foi diretor de jornal socialista e rompeu com o socialismo e virou diversos escritos dele dizendo a doença do marxismo, dele falando, criticando a política stalinista, criticando a política soviética. Assim, porque passaram a perna dele, porque ele era internacionalista. E aí todo mundo começou a ser nacionalista, a esquerda começou a ser nacionalista na Europa toda, isso inclusive gera o nazismo é uma esquerda nacionalista. E aí ele falou, peraí, todo mundo vai ser nacionalista? E ele apanhou, inclusive ele foi surrado, espancado
pelo pessoal da esquerda por isso, e aí depois ele fala, então todo mundo vai olhar pra si, eu vou olhar pra mim também. E aí ele vira também uma esquerda nacionalista. Não, isso tá direito, não tem nada, não, isso eu falo pro pessoal, em qualquer... pesquisa, tá Léo, tudo registrado Léo, na história do Mussolini, do dia que ele Mas nasce. não tem nem espaço pra discussão. Se a gente for em Não tem mesmo. 99,9% de todas as universidades, não só do Brasil, da Itália, pergunta para professor, o fascismo é de direita ou de esquerda? Como se você pergunta? Como Não, você peraí. vai dizer, não quer dizer nada. Mas eu confio 99% da academia do que você. O PSDB é de direita? Mas o pessoal vai falar que mas veja, não, bolsonarista não. Uma parte considerável da população brasileira vai dizer que não. Então veja, eu prefiro confiar ele age como esquerda, ele se diz de esquerda, ele é coletivista, ele quer tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, então, ele não dá espaço para o mercado, ele é de esquerda? 99,9% de toda a academia italiana e brasileira então tá errada. Qual é a fonte desse 99,9%? Não, é uma estatística hipérbolica. Você tirou agora, hein? Não, mas você tem também, ninguém tem essa estatística. Mas eu garanto de maneira empírica que a esmagadora maioria... Eu recomendo que o pessoal leia a história do Mussolini, ela tá toda registrada. A história do Mussolini Pode tá ler. registrada do dia que ele nasce ao dia que ele E é morre. pra ler mesmo. Inclusive as cartas das amantes do Mussolini. Isso tem as cartas que o mordomo dele vendeu. O Mussolini ele se declara a vida toda dele sendo um socialista, a vida não é verdade, inteira. Léo. E ele trabalha como socialista a vida Assim, inteira. vou colocar, Mas tudo bem. vou colocar É verdade. 2 minutos pra cada. Vamos lá, bora. Pode ser? Vamos. Mas vai ter um assunto ou a gente vai Não, começar não, mesmo assim? começa por aí mesmo. Começa por esse assunto aí. Mesmo, deixa eu colocar Gostou aqui. desse? Gostei desse. Quem quer começar dos dois? Eu já falei bastante agora. Não, que eu veja, posso falar, vamos lá. Calma aí. Ah, você é ok, né, Léo? Aí, Pode essa. Vamos lá. O fascismo, ele é uma ideologia que ele nasce na Itália com rompimento, né? No período de transição da monarquia para a república, e ele pressupõe uma coisa que é inerente para que ele seja de direita e seja capitalista. Ele defendia um modelo de economia neoliberal, assim como Pinochet era um fascista e defendeu um modelo neoliberal, assim como Hitler, que fundador do nazismo, também era conivente com o capitalismo, defendia políticas neoliberais, defendia a propriedade privada, defendia uma economia de livre mercado, defendia a livre iniciativa. Então, atuava em conformidade com todas as práticas internacionais daquilo que a gente chama de capitalismo. Portanto, o que o torna socialista? Era um Estado totalitário, de fato, um Estado totalitário e um Estado militarista. Isso não torna de esquerda. Isso não torna de esquerda. Há várias ditaduras de direita, porque ditadura pressupõe um Estado grande. Então, se a gente parar para pensar nesse sentido, então você acha que só existe ditadura de esquerda. Não é verdade. Existem ditaduras de esquerda e ditaduras de direita. E para existir uma ditadura de direita, é preciso que haja um Estado grande. Então, não é antagônico haver uma ditadura, um regime totalitário e ser de direita. Não é, porque direita e esquerda é sobre sistema financeiro, sistema econômico, é sobre mercado, é sobre propriedade privada, é sobre direita e esquerda é sobre isso. O pessoal fica trazendo outras variáveis que são variáveis que nada tem a ver com aquilo que a gente chama de esquerda e direita. Então, eram modelos capitalistas e, portanto, eram de direita. Assim, é uma coisa muito, muito prática, né? Há vários relatos, há vários escritos, e aí basta você pegar também a política econômica da República Italiana, da Alemanha nazista, do Terceiro Reich, que você vai ver que eram políticas neoliberais. Então, não há nenhuma evidência. Tanto é que toda a academia italiana, toda a academia brasileira, toda a academia internacional do ocidental diz que eles são de direita, porque é uma questão óbvia, assim, não é nem a gente entrar num debate de terra plana, assim, é quase nesse mesmo nível, assim, não tem nem... Chega a ser uma coisa até cômica, então não tem nem o que discutir. Mas é isso, gente. 2,5? 2,5. Ah, tem um cronômetro aqui, né? A gente tá chique agora. Eu vi, rapaz. Agora você vai fazer aquele também 1 contra 25, né? Vou. Você vai lá debater com o Léo lá. Vamos. Não, depois eu quero conversar sobre também um negócio desse aí. Sim. A gente pode ir lá. Vamos lá? Já perdi 10 segundos ali, mas tudo bem. Mas Eu gostei do lado psicológico que o Leonardo falou, né? Existe ditadura que é de esquerda e existe ditadura que é de esquerda. Você viu, né? Que ele cometeu uma certa gafe aí que tá no inconsciente dele, tá? Mas isso realmente, uma coisa que eu concordo muito com você, falar que o fascismo é de direita é como discutir, é como falar que a Terra é plana. É exatamente a mesma coisa. É um cara que estudou sobre o socialismo, trabalhou para jornais socialistas, foi socialista a vida toda,
O cara fez um Estado, ele falou assim, não, que ele pregava a liberdade, era o capitalismo e tal. Ele era tão capitalista, meu pai, ele viveu o fascismo italiano na Itália, meu pai nasceu em 1934, ele viveu o fascismo italiano na Itália, o meu avô tinha um moinho de farinha lá na Itália, e era tão liberal, tão de direita, era tão neoliberal o fascismo de Mussolini, que eles entravam na casa, por exemplo, do meu avô e de tantos outros lá na região, e eles pegavam a farinha do moinho do meu avô, porque precisava ser socializado com o Estado. Então você tinha um Estado totalitário, um Estado militar, por exemplo, o Estado de Cuba, de Coreia do Norte, Estados militares fortes, que dominam o cidadão, que não deixam o cidadão empreender. Eu não sei que neoliberalismo é esse, que não deixa o cidadão empreender. Um cara que lutou, inclusive, pelo socialismo internacional, foi um cara que brigou pelo socialismo internacional, e depois, quando a Europa começa a se voltar pelo socialismo nacional, ele se volta também. Ele foi o cara que influenciou Hitler. Hitler era fã de Mussolini, a ponto que, quando Mussolini vai preso, quem é que manda salvar o Mussolini? É justamente o Hitler. O Hitler, influenciado pelo fascismo de Mussolini, ele manda fazer um filme que chama Titanic Nazista. Esse filme é de 1946, e esse filme é uma propaganda socialista anticapitalista. Ele mostra como os ingleses capitalistas são malvadões, mas um homem, um alemão socialista, nazista e socialista, o nazismo é socialismo, ele vai salvar aquelas pessoas, inclusive tenta salvar na justiça depois, e ele não consegue. Só que essa história, você não precisa acreditar em mim. Como eu falei, o legal do Mussolini é que toda a história dele está registrada, dizendo o que ele é. Se algum professor esquerdista, como tem vários da Itália também, falar, mas esse cara é de esquerda, vão falar, mas é uma doutrina totalitária, uma doutrina onde você tem toda ali a economia planificada. Eu não sei que capitalismo é esse de economia planificada, o Estado mandando em tudo, de direita, mas tudo bem. É só pesquisar a história. Ô, gente, aí posso? Pode. Ô, gente, mas aí também cabe a você de casa decidir se você prefere acreditar no Léo ou em toda a academia italiana, na brasileira, naqueles que dedicam pelo menos 8 horas diárias para estudar esse assunto há 30, 40 anos, mas aí você até porque o Léo é um engenheiro competente na área que ele atua e tal, mas eu acredito que você não dedica o seu dia a dia a estudar esse assunto, essa temática. Então também procure se informar por aqueles que dedicam a vida em relação a esse assunto. E Léo, esquerda e direita para você então tem a ver com o tamanho do Estado. É um dos fatores importantes, o tamanho do Estado. Não necessariamente. Você pode ter um Estado maior, né, desde que você não reprima. Até a gente fala então isso. Então não é sobre o tamanho do Estado. Também, tá? Se esse Estado ocupa todas as áreas e ele monopoliza, que é uma coisa que o Estado faz muito mal, eu não tenho problema de você ter empresas estatais, desde que você não monopolize. Inclusive, eu sou contra isso até da privatização. Não adianta você privatizar e não abrir o mercado. Se você pega uma empresa como a Petrobras, como o Correio, e simplesmente privatiza sem abrir o mercado para que tenha concorrências, você até potencializa a corrupção. Você deixa na mão da iniciativa privada, eles são muito mais competentes para gerar lucro, e você faz exatamente o que o PT fez com a OAS, com a Odebrecht, que você tinha uma corrupção potencializada que financiou absurdamente o PT, na corrupção que a gente teve nos escândalos. Privadas, né? Empresas privadas. Então você tem que abrir o mercado, e essas empresas só tiveram condição de fazer isso. Por quê? Porque eles eram amigos do rei, eles tinham conhecidos no Estado, e por isso eles conseguiam o contrato. Você sabe muito bem disso. Você é advogado, você sabe disso melhor que eu. Quando você faz até me faltou a palavra. Quando você faz o Estado, quando vai pedir uma obra, um orçamento, ele tem que fazer uma licitação. Você sabe, melhor do que eu até porque eu falo que você é um dos poucos petistas que eu não tenho vontade de espancar. Eu não acho que você tem a cara do PT. Você parece que tem uma certa honestidade no que você fala. Não, mas tem muita gente boa no PT. Eu conheço quase nenhum. Assim como tem gente ruim em todos os lugares. Não, concordo. Em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Você sabe que tem licitação que é feita para aquela determinada empresa ganhar. Você sabe disso? Não é uma licitação do Supremo, inclusive. A nível municipal, estadual e federal. O que mais tem no Brasil é isso. Saiu uma licitação do Supremo, inclusive, que era para comprar de carros. Na licitação era definido a distância entre eixos. Eu falei, quem é um engenheiro do STF que o cara definiu até a distância entre eixos? Ou seja, não é para ter uma licitação. É porque eu quero este carro e eu disfarço a licitação. Mas isso acontece a rodo. Mas veja, para você é um fator crucial também o tamanho do Estado, para a gente determinar se há um regime se o Estado está avançando em cima da iniciativa privada, sim, concordo.
É uma das coisas. O Brasil, na sua avaliação, é menos capitalista que os Estados Unidos, certo? Depende em que área. Algumas áreas, por De exemplo... maneira geral. Tá, Se a gente pega uma média comum. Sim. Você acredita que os Estados Unidos têm uma economia mais liberal, mais capitalista? E daí que tá. Capitalismo, tem que tomar cuidado nessa associação de capitalismo com liberalismo. Os Estados Unidos tem umas coisas, por exemplo, absurdas pra mim. Você vai preso por multa de trânsito. Então. Eu acho isso absurdo. Eu Eu também acho que acho. isso não é uma coisa liberal. Entendeu? Ser preso por multa de Mas trânsito. aí que eu quero encontrar. Porque se esquerda e direita tem a ver com o tamanho de Estado, então os Estados Unidos é um país socialista. Porque o Estado americano é muito uma coisa maior. que a gente reclama bastante. O Estado ser muito inchado, a cobrança de imposto ser altíssima nos Estados Unidos. Então, eu acho um veja, absurdo. Eu acho os Estados Unidos esquerdista em muita Então, coisa. mas é isso que eu digo. Mas é a referência internacional de democracia liberal, capitalista e tal. Sim. E é um Estado muito maior que o Estado brasileiro. Mas, Léo, quais são os parâmetros que você está utilizando para dizer se é um Estado maior que o Estado brasileiro? Gasto público, dívida pública, você pega gastos militares, enfim, gastos em diversas áreas. Você sabe Então, que os um Estados Unidos Estado... começa, inclusive, com a ideia de não cobrar imposto, né? A ideia, a princípio, era o Estado ganhar dinheiro com venda de terreno. Tudo bem, mas não é, o que rola Não, ele hoje. virou, Então. os Estados Unidos a cada dia, no meu entender, se esquerdiza mais. Não, enfim, então aí é tua... Então, votar no Trump é à toa, pô. Votar no Trump... É uma tentativa de salvar, mas não tá dando certo, não. Não, lógico que não tá dando certo. Mas, enfim, então, veja, o Estado americano é um Estado muito maior que o Estado brasileiro, em Sim. termos de gasto público, em termos de dívida pública, em termos de militarização, Perfeito. que era um componente importante Sim. no fascismo, no nazismo, são estados militares, né? Sim. E quando eu digo ditadura, ela pode ser tanto direita quanto esquerda, porque justamente Sim, concordo. são estados grandes, são estados... E aí não só sobre o tamanho do Estado, são estados autoritários, que cerceiam liberdade e tal, mas pode ser de direita ou de esquerda. A Arábia Saudita é um país de direita, é um dos maiores aliados, é o maior aliado americano no Oriente Médio, é um país que tem uma economia de mercado, é um país com baixíssimos impostos, Sim. quase não tem tributação, e é um país de direita, e é um país totalitário, né? Um país onde se mata a oposição, onde cerceia a liberdade, e é o maior aliado dos americanos no Oriente Médio. Assim como há ditaduras de direita em outros ambientes. A Hungria tem um regime totalitário e é um país de direita. Você pega vários países africanos que têm um sistema capitalista, também são um país de direita. Você pega, se é sobre tamanho de Estado, a Libéria, né, na África, que é um dos países mais miseráveis do mundo, tem um dos menores estados do mundo. Você pode chegar lá, você vai ter... Pô, não tem Estado lá. Só que é o seguinte, se chegar um rapazinho e falar, olha, eu gostei aí do teu relógio, me dá. Você vai recorrer a quem, se não tem Estado? Você vai recorrer a que tribunal? Entende que o que é chamado de direita, ela foi se modificando no decorrer do tempo, e hoje você tem uma direita, que é a direita, por exemplo, que a gente representa, que é uma direita que entende mais as liberdades do indivíduo. Então isso é uma coisa que a gente tem em toda a esquerda, e obviamente, como a gente cresceu, a gente evoluiu, né? A história da humanidade é uma história de pouca liberdade do indivíduo, você vai concordar com isso. Isso é uma coisa que está sendo mais associada com essa nova direita, onde a gente tem que respeitar as liberdades do indivíduo. Então, por exemplo, esses estados, inclusive os estados que não têm matriz, não têm base cristã, por exemplo, como a Arábia Saudita, tal, que eu acho importante também a base cristã. Esses estados totalitários não vem de encontro com a direita que eu defendo, onde você, o mínimo, você tem que defender algumas liberdades do indivíduo. Você tem que defender alguma independência do Estado, se o cidadão quiser. Claro que todos nós, se a gente entende, e eu não sou contra o Estado, eu não sou anarcocapitalista, se a gente entende que vai existir o Estado, esse Estado tem que ser financiado e as pessoas vão contribuir. Mas a pessoa que ela quiser, pô, eu quero ficar um pouquinho à margem do Estado aqui nesse momento. Eu quero criar as minhas galinhas. Você sabe que você precisa de autorização até para criar galinha aqui no Brasil. Eu quero criar minhas galinhas, eu quero viver, quero tirar aqui a minha água, gerar a minha energia, então você não consegue no Brasil. Você não tem direito, você não tem liberdade para isso. Uma das coisas que eu brigo muito que tira a liberdade de você viver um pouco à margem do Estado é o imposto de propriedade. Imposto de propriedade, antigamente, que a gente tem no Brasil já há muito tempo, mas antigamente chegava o IPVA, o IPTU, você pagava em janeiro, pagava no máximo ali em fevereiro. Hoje, você vê todo mundo pagando mensalmente. Virou um aluguel. Inclusive, agora em São Paulo aqui, autorizaram um aumento de 40% do IPTU. Pois a direita votou a favor. E junto com Vê, a direita vê não. como o PT e o A PSOL direita votaram. Não. A favor. Não, o PT e não o é PL verdade. votaram Não, juntinho. não.
Quem votou contra foi o MBL, foi a E Amanda o pessoal, Vittorado. você sabe disso. E o pessoal... Sim, mas o PT votou juntinho com o PL. Não foi os 8 parlamentares. Teve um ou outro lá que votou Teve- contra, teve- mas o PT votou junto com o PL. Teve vereador do PT que votou a favor, Sim. que a bancada do PT aqui em São Paulo é dividida, tem vereadores do PT que são mais ligados ao prefeito, inclusive, Sim. né? E há vereadores que são, de fato, de oposição, né? Então votaram Sim. contra. E vota contra De- por de- ser oposição De ou fato, nulo. a Amanda Vittorado votou contra, a Sim. Cris Monteiro votou contra, e a bancada inteira do PSOL votou contra, só deixando Mas claro. o PT votou a favor. Uma parte. Sim, uma parte boa votou a favor. parte. Quem votou contra, votou contra por ser contra o Nunes. Mas a bancada do PL, tirando o Pavanato, todo mundo votou a O favor. PT, por exemplo, o PT lá em Guarulhos, quando a última vez, que graças a Deus faz muito tempo que o PT teve lá em Guarulhos, a última vez os caras tiveram a coragem de aumentar o imposto em 5 vezes. Quem pagava 1.000 na época, e 1.000 na época, entenda-se 3.000 hoje, quem pagava 1.000 na época acordou pagando 5.000. Ou seja, Não, mas, enfim, isso né, é. isso é- assim como, mas- assim mas- como o Gucci mas de direita tá- também aumentou o imposto o aqui em Gucci pra mim Guarulhos. direita não tem nada, mas tudo bem. Mas isso Mas então ninguém vai estar na direita, você não gosta de ninguém tá na direita. Mas foi o que eu falei no começo, que hoje você tem um Tá bom, partido Bolsonaro é de de direita. direita pra Óbvio você, que cara. não. Pelo amor de Deus. Então ninguém é de Inclusive, direita. quando você falou do Centrão, que não tem Centrão, pra mim, uma das piores coisas no Brasil é justamente o Centrão, ele existe e ele é forte. Porque é aquele cara que ele não tem ideologia nenhuma, ele quer roubar, ele quer ganhar dinheiro. Você sabe que tá cheio desse cara. O cara, Pra mim, ele tá de direita. se a direita tiver no... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se a direita tiver no poder, esse cara é de direita. Se a esquerda tiver no poder, esse cara é de esquerda. Olha o Valdemar da Costa então, Neto. mas Não enquanto- tava junto com o Lula? Não foi preso Pois no é, mensalão? pois é. Agora ele se diz de direita. Mas enquanto você tiver. Esse cara é do quê? Ele é de direita ou de esquerda? Não, é que Entendeu? a gente tem definições. Enquanto a gente tiver definições Diferente. E é diferentes de normal. esquerda e Você direita. não tem uma definição única de direita e esquerda no mundo. Você não acha que é a definição básica? De falar, olha, você vota de direita porque você defende a manutenção do regime capitalista. Você acha que é uma definição rasa? Não, o capitalismo, ele é extremamente importante, a gente tem que manter, até porque o capitalismo ele é natural. Então, mas você acha que essa definição não é boa para definir se você é de direita? Olha, eu defendo o capitalismo, isso não é bom. Sim, é uma das coisas. Mas você pode... Então pronto, Sim. então o Valdemar é de direita. O Valdemar é de direita? Ele depende do capitalismo, ele Eu depende acho do que ele- socialismo. eu acho que ele vai defender o dinheiro. Pô, E se o dinheiro vem do Estado totalitário socialista, ele vai se virar socialista, se amanhã virar comunista, que não existe no mundo, mas existe essa ideal de comunismo. Ele vai dizer que é comunismo. Mas não é Quem realidade. estiver entregando dinheiro pra ele, Não. ele vai estar junto com os caras.